Gente, a pior teologia que você vai encontrar aqui dentro do livro de Jó, ela não veio do inimigo das nossas almas. Na verdade, ela veio dos amigos de Jó. 3 homens que amavam Jó, que choraram junto com Jó, que ficaram ali junto com ele dias em silêncio. E mesmo assim, quase que eles destruíram o restinho de fé que ainda estava dentro daquele homem. E hoje a gente vai entrar no meio desse livro, no lugar onde Jó ele vai falar muito mais do que qualquer outra parte desse livro. E a gente vai descobrir quem ele era de verdade, quando ninguém mais acreditava nele. Olá, tudo bem? Como que você está? Muito obrigado por você estar aqui com a gente no canal Bíblia Talk. Meu nome é Renato e aqui nesse canal a gente estuda a palavra de Deus para entender o que ela está falando com a gente de verdade. E na semana passada a gente viu como Jó ele perdeu tudo na vida dele e mesmo assim ele continuou adorando a Deus. Só que essa história ela só está começando, ela não termina aí, porque os amigos de Jó estão chegando. E é justamente a conversa que vai acontecer, os conselhos que vão acontecer desses amigos para Jó, que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve agora, não perde essa oportunidade, porque nós ainda temos muita coisa boa vindo aqui nessa série no nosso canal Bíblia Talk. Então vamos aqui para a nossa lição de hoje, vamos entrar aqui já direto no nosso primeiro tópico e nós vamos falar sobre a estrutura dos debates. E eu quero que você entenda o tamanho disso. Olha só, uma curiosidade para você. O livro de Jó tem 42 capítulos. 29 desses capítulos, são quase 75% desse livro inteiro, são debates que acontecem aqui para eu e você entendermos. E como a gente já viu na lição de número 2, no nosso vídeo passado, 4 amigos foram apresentados naquele prólogo que nós estávamos fazendo. E agora eles entram aqui em ação de verdade, eles vão começar a ter uma parte nesse livro. E a forma como eles aparecem é sempre muito parecida. Um amigo fala, Jó responde, e aí o próximo amigo entra. Esse amigo pensa, fala, Jó responde. É como se fosse uma luta de boxe. Só que nesse caso tem 3 adversários diferentes se revezando ali em todos os rounds, batendo, lutando contra esse lutador que no caso é Jó. Então esse lutador, Jó no caso, como nós estamos vendo, ele tem que aguentar todos os assaltos, um atrás do outro. E aí no primeiro round vem quem? Vem Elifaz. Ele fala, Jó responde. Depois vem Bildade. Ele fala, Jó responde de novo. Depois vem Zofar, que vai falar e Jó vai responder também da mesma forma. E olha só que interessante, porque essa mesma sequência ela vai se repetir numa segunda rodada inteira. Os mesmos 3 amigos fazendo ali os seus discursos, colocando as suas posições. Só que nessa segunda rodada, eles vão fazer colocando isso de uma forma mais dura, de uma forma mais incisiva na vida de Jó. E eles fazem tudo isso até chegar na nossa conclusão, que vai ser lá no capítulo 22 até o capítulo 31, onde ele vai fazer um ataque muito forte contra Jó. E Jó, mesmo cansado de todos esses ataques, de todas essas acusações, ele ainda vai conseguir segurar a sua própria integridade. Mas antes de tudo isso começar, ainda tem um detalhe muito importante. Jó ele vai abrir o diálogo e ele vai fazer isso amaldiçoando o próprio dia que ele nasceu. E isso eu quero que você entenda, isso não foi uma blasfema contra Deus, mas na verdade é a maior expressão de dor nua e crua que pode existir, saindo da boca de um homem que já estava exausto, que tinha perdido tudo e que estava ali numa situação que nem ele mesmo entendia. E foi justamente nesse momento de fragilidade de Jó que os amigos dele vão decidir fazer o quê? Vão decidir entrar com as soluções que eles conseguem imaginar ali dentro da cabeça deles. E é interessante a gente entender que esses 3 amigos, eles tinham uma teoria só, e eles repetiam essas teorias de formas diferentes para Jó. Primeira coisa, o sofrimento é sempre uma punição pelo pecado. Se Jó estava sofrendo daquele jeito, se ele estava passando por aquelas adversidades, na cabeça dos amigos, era porque ele tinha feito alguma coisa de errado. E um dos amigos dele, Elifaz, vai acabar fazendo até uma pergunta muito importante. Ele vai fazer essa pergunta com confiança. Ele vai dizer assim para Jó: será que uma pessoa inocente seria destruída por Deus? Já foi destruída por Deus? E ele mesmo vai dar a resposta, ele vai falar não. E essa é uma teoria de meritocracia. Você sofre porque errou ou você prospera porque você está fazendo as coisas certas. É simples isso dentro da cabeça deles. Só que a gente sabe uma coisa que os amigos de Jó não sabiam. Como a gente viu na nossa lição anterior, a gente sabe que esse sofrimento de Jó não nasce por causa de um erro, de um pecado, de uma traição, de um adultério. Na verdade, isso acontece porque tem uma acusação
acusação que foi feita contra ele nos bastidores da vida de Jó. Foi o próprio inimigo, foi o próprio Satanás, o adversário das nossas almas, que chega diante de Deus e coloca essa proposta que se Deus tirasse tudo da vida de Jó, Jó não adoraria mais a Deus, Jó blasfemaria contra Deus. Só que tem uma coisa muito interessante aqui, porque os amigos de Jó, eles não tinham ideia que isso estava acontecendo atrás das cortinas da vida de Jó. E sem essa informação, eles acabavam insistindo no diagnóstico errado. Eu tenho certeza que todos nós já temos aquela velha imagem dos médicos do SUS. Embora existam muitos médicos bons por aí, tem muito médico que a gente vai lá. Eu já passei por isso algumas vezes, de você ir lá no SUS, de você ir numa UPA da vida, e você está passando mal, você está sentindo mal, e você vai lá procurando para saber o que está acontecendo com você. E de repente, aquele médico que vai te atender, ele simplesmente nem olha para você, não faz nenhum exame para você. Ele não quer entender o que está acontecendo com você, porque ele já tem uma resposta pronta. Qual que é a resposta que essa pessoa, que esse médico dá para você? Coloca aí no comentário que eu tenho certeza que vai ser a mesma resposta que eu vou dar para você aqui agora. O médico não olhou você, não examinou você, já receitou um remédio para você tomar, para você ir para casa e tomar esse remédio. E qual que é o diagnóstico? É virose. Você está com uma virose. A resposta já está pronta. Infelizmente, em muitos lugares do nosso Brasil, a realidade é essa. O médico olha de longe, ele folheia o manual, ele procura uma resposta e ele repete a mesma receita. E foi exatamente isso que ele faz, que Bildade e que Zofar fizeram com Jó. Eles já vieram com uma receita pronta, eles aplicaram um remédio genérico, uma receita genérica em uma dor que eles nunca antes tinham experimentado na vida deles. Só que enquanto todos esses amigos, todas essas pessoas que eram próximas de Jó estavam errando o diagnóstico de verdade, alguma coisa muito diferente estava acontecendo dentro de Jó. Porque Jó, ele não vai ficar calado diante a esses diagnósticos que ele está recebendo. Na verdade, ele vai questionar, ele vai argumentar. Em alguns momentos você vai ver que ele até reclama diretamente com Deus. Mas eu quero que você repare numa coisa que Jó, ele nunca vai fazer. Jó, ele nunca abandonou a sua integridade, ele nunca abandonou a Deus. E é impressionante porque em certo ponto desse debate que ele está tendo, ele já estava cansado, ele já estava sem força, e Jó, ele vai fazer uma declaração impressionante que nós vamos ver aqui em Jó, no capítulo 13, no versículo 15, que diz exatamente assim: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Você consegue entender o que ele está falando aqui? Isso daqui não é uma resignação vazia da cabeça dele. Na verdade, é uma confiança persistente que, mesmo sem entender, continua de pé. E é bem no meio dessa tempestade, dessa dor, dessas discussões, que Jó vai soltar uma das frases mais impressionantes aqui desse livro inteiro, que está em Jó, capítulo 19, no versículo 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E essa daqui é a frase mais impactante desse livro, porque a palavra por trás disso daqui no hebraico é Goel, que significa o quê? Goel era o parente, a pessoa mais próxima de você, com direito de resgate, aquele que podia pagar as suas dívidas, a dívida de toda a família, e reaver para si tudo aquilo que tinha sido perdido. Pensa aí na sua cabeça agora uma pessoa completamente endividada. Essa pessoa está prestes a perder tudo que ela conquistou na vida. E existe um parente com o direito legal de entrar lá e de pagar e de resolver a dívida e de resgatar tudo aquilo que era dele. E o que mais chama a atenção aqui nesse ponto é que Jó, ele não sabia como a sua própria história ia terminar. Ele não tinha ideia do que ia acontecer com ele, mas ele sabia dentro dele que existia alguém em algum lugar com um direito de resgatar ele dessa situação. E essa esperança de Jó é um dos lampejos messiânicos mais fortes de todo o Antigo Testamento que você vai encontrar. É uma pessoa que está sofrendo, que está no meio da sua pior situação da sua vida, mas mesmo assim consegue reconhecer que acima dessa circunstância existe alguém que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e o que mais? E que por fim ele se levantará sobre a terra.
Isso é maravilhoso. Você consegue entender isso, você consegue se colocar nessa situação. Talvez você esteja passando pelo problema mais difícil que você já enfrentou na sua vida. Talvez você olhe para todos os lados e você não consegue ver uma solução para os seus problemas. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, olhe acima das montanhas, olhe para cima das dificuldades, porque o nosso Redentor vive e ele ainda se levantará sobre a terra. Porque o que a gente sabe até esse exato momento, Renato? Nós sabemos sobre os debates. São 29 capítulos nesse livro, 3 amigos e um homem ali tentando segurar o seu próprio chão. Nós temos um diagnóstico errado e muitas vezes a gente mesmo traz esse diagnóstico para a nossa vida. Os amigos vão tentar aplicar nessa dor que já estava sentindo, uma fórmula de um manual pronto, já pré-estabelecido, numa dor que eles nunca tinham vivido na vida deles. E lá no fundo do poço, onde Jó ele estava no meio de dúvidas, mesmo sem ter a resposta exata, ele ainda sabia que existia uma pessoa certa, um redentor que poderia mudar a vida dele. Jó ele questionou, Jó ele argumentou, Jó ele quase desabou, mas tem uma coisa que ele nunca fez, ele nunca soltou a mão de Deus. E tem mais um quarto amigo que a gente ainda vai descobrir que vai chegar, é uma pessoa mais jovem e impaciente. E isso nós vamos ver no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Bíblia Talk. Eu espero do fundo do coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje, que Deus em Cristo te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo, assim, se Ele nos permitir, nós estaremos aqui de novo mais uma vez.